Faz a oração, irmã. Faço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer pelo dia de hoje. Senhor, obrigada por cada irmã que aqui está, Senhor. Amém. Seja também com as que não estiveram aqui, Pai, nesse momento, abençoa cada uma delas, Pai. Ministra da Tua palavra, Pai, e continua com a Tua presença, Pai, sobre as nossas vidas. E Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sim. Nós vamos continuar, mas eu vou fazer só um resumo do que nós já estudamos no primeiro, né? Mas o versículo-chave continua o mesmo. 1 Coríntios 2,16, a Maiara lê. Aí a irmã aqui, a Andréia, lê Marcos 11, 22, 23. A irmã aqui lê Marcos 20. Na 1 Coríntios 1, 9 e 10. O meu é Marcos. O seu é Marcos 22 e 23. Dela aqui é 1 Coríntios 9 e 10. Não, é 1 Coríntios 1, aí lê o 9 e o 10. Aí o outro é Provérbio 13 e 16, a irmã. 1 Pedro 5, 8. Mas Marcos vai até 16. Vai só até 16, Marcos. Não é 20. Mas é 11, filha. 11, 20. É o 11, é capítulo 11, versículo. Tá, 20. Tá aqui marcado. CLT acima. Então vamos lá. As energias. 1 Pedro o quê? Tá, Provérbios. Provérbios 1. Ficou. Provérbios 1. De 1 a 4. De 21 não tem. Mas vai por sequência. CLT. Aí primeiro é ela. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. O seu é 1 Pedro 5,8, irmão. Tá. Você. Só que agora, quem é? Agora é a... Mas o que a gente está... Hoje, o nosso estudo, qual é o propósito? De a gente aprender e desenvolver em nós a mente de Cristo, né? Jesus, acho que ficou pior. Daqui a pouco ela tá. Tu abriu a área para ela? Vou soltar então. Abre a área para ela. Ela não fica na área lá? Ela tá com 8 no quarto. Tá, então como cristãos nós precisamos entender a alma e ser treinado para discernir suas atividades. Aí agora vai ler o Marcos 11. 22 e 23. Aqui. E respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, tudo o que disser lhe será feito. E diz aqui, então, com esse texto, o que Deus quer falar? Que nós devemos aprender a falar a linguagem de Deus. Você tem problemas? A resposta está bem debaixo do seu nariz, na nossa boca, com nossas palavras. Só teremos vitórias reais quando entendermos o poder das nossas palavres. Porque o que a gente aprende é que nós devemos saber usar nossas palavras, não as nossas, mas nós devemos declarar aquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Então nós temos que alinhar as nossas palavras à palavra de Deus. E aí ele fala também até no 24, obediência e perdão são tão importantes quanto a fé. A obediência abre porta de bênçãos em nossas vidas, que já foi liberada por Deus para nós, quando nós somos obedientes àquilo que Deus quer que nós façamos. Devemos buscar equilíbrio, sabedoria e prudência e bom senso e bom julgamento. Provérbio 13, 16. Aí a irmã lê agora 1 Pedro. É 1 Pedro 8, 5, 8, né? Uhum. Sede sensato e vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar.
Aqui ele fala sobre nós sabermos ter equilíbrio, sermos sensatos, né? Que diz assim, os extremos são, na verdade, um playground para o diabo, para nos levar a ignorar a verdade e vivermos decepcionados. Então, tudo que nós fazemos tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos ir demasiadamente nem nos reter. A gente tem que ter o meio termo, né? E a palavra de Deus, ela nos dá essa capacitação de nos dar equilíbrio em tudo que nós formos fazer. E ele fala também aqui no Provérbio 1, de 1 a 4, sabedoria. Amém. Provérbios de Salomão, uso dos provérbios, né? Isso. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o que ele está falando? Que Provérbio é um livro que nos dá a capacidade de a gente vivenciar o nosso real, o nosso dia a dia, com as palavras sábias. Ele diz, a sabedoria é cheia de prudência e é definida como administração cuidadosa, economia. O adjetivo de prudente é definido como usar o bom julgamento ou bom senso ao lidar com os assuntos práticos. Tiago 3, 2. Profetize seu futuro. Quem é que lê aí Tiago 3, 2? A Mel tá agitada por causa do cachorro. Tiago. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é varão perfeito, que também é poderoso para refrear todo o corpo. Deixa a Daniela quieta. Do Por que ele 2, fechou a ela porta? se acalma. Ela quer É só o 3, 2, né? Uhum. Que ele lê de novo que a gente nem prestou atenção. Porque todos verdade. tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é varão perfeito, que também é poderoso para refrear todo o corpo. Porque ele diz que todos nós tropeçamos, porque a nossa língua é onde mais nós pecamos com a nossa língua. Porque nós falamos coisas que não devemos falar, né? Então ele diz que uma pessoa que é capaz de frear, de dominar sua própria língua, então ele já é uma pessoa perfeita. Porque nenhum ser humano tem a capacidade de domar a língua. Sempre, em algum momento, a gente vai falhar, falar alguma coisa que não se deve. Então, por isso que ele diz que quando a gente alcançar essa capacidade de frear a nossa língua, então o nosso corpo todo será dominado, governado, né? Ó, o 3, o que fala? Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aí tem um comentário. O Espírito Santo está dizendo que a boca de quem nos... O Espírito Santo está dizendo que a boca tem que nos obedecer, em vez de nós obedecermos a boca. E só o Espírito Santo pode controlar a língua do crente. Então, nossa língua, ela é indomável. Nós não conseguimos domar, só no poder do Espírito que nós podemos domar. E ele diz, devemos domar nossa língua. Mas para isso precisamos do poder do Espírito Santo. Podemos mudar nossas circunstâncias cooperando com Deus através das nossas palavras. Então foi até aqui que a gente estudou a primeira. Então quem está... E agora nós vamos entrar no outro assunto, mas com o mesmo sentido de que tudo depende do que nós falamos, né? E como é que a gente vai mudar a nossa fala? Primeiro nós temos que mudar a nossa mente. É o que Romanos, como a irmã falou, que Romanos 12, 2 diz, transformai, renovai a vossa mente pelo conhecimento da palavra. E esse conhecimento que a gente tem que buscar. E hoje nós vamos passar
Aqui ele diz o poder. O poder requer responsabilidade. Deus, ele nos deu um poder, e esse poder é as nossas palavras. Porque a palavra, ela é carregada de poder. Porque tudo que Deus criou, ele criou através da palavra. Ele disse, haja luz, houve luz. Tudo que foi criado foi com a palavra. Então a palavra, ela tem esse poder contigo, né? E Deus, ele deu a nós esse poder. Nós só precisamos buscar sabedoria para usar esse poder que Deus nos deu ao nosso favor. E é uma responsabilidade. E nós vamos começar a ler aqui primeiro Mateus, no capítulo 12. Vamos ler do 33 até o 37. Eu pedi para a irmã Vânia ler. Mateus 12, 33 até o 37. Depois a irmã Andréia, no Provérbio 4, do 23 a 24. Do 33 ao 37. Tá. E depois a irmã lá, Provérbio 18 e 21. Pode ler, gente? Pode ler. Tá, árvores e seus frutos. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas... Tá estranho. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas próprias palavras serás condenado. Então é o poder que Deus nos deu com as nossas palavras. Então, por que nós precisamos tanto conhecer, ter esse entendimento dessa verdade? Que as nossas palavras, tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos com a nossa boca, nós estamos declarando sobre a nossa própria vida. Porque as palavras, elas são sementes. E cada palavra dita é uma semente semeada no reino do Espírito que nós vamos colher. E Jesus ensina que um dia os homens terão de prestar conta por suas palavras. Porque palavras contêm poder, elas carregam poder criativo ou destrutivo. Depende de como nós usamos. Quando nós usamos palavras negativas, nós estamos plantando na nossa vida aquilo que nós estamos declarando. Quando nós usamos palavras afirmativas, palavras positivas, então é isso que nós vamos colher. Porque o que nós plantamos, nós vamos colher, seja bons, boas ou más. Isso que ele diz. O tesouro que ele fala, que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira, né? Boas coisas. E o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira. Porque a boca fala que o coração está cheio. Quando ele fala o tesouro, são o que nós expressamos com as nossas palavras. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, o que vai sair de dentro de nós? São coisas ruins. Nós vamos falar, não vamos falar de amor se nosso coração está cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de ressentimento. A gente vai falar mal. Se nós estamos com o nosso coração cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, é isso que nós vamos expressar com nossas palavras. E quanto mais nós vamos falando, mais nós vamos colhendo. Então é isso que ele diz, que nós temos que ter esse entendimento. Que nós vamos prestar conta de cada palavra que nós usarmos. Porque não só para a nossa vida, mas para quem ouve também. Ai, esse meu celularzinho tá uma bênção divina. E agora nós vamos para Provérbios 4, 23 e 24. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia
de ti a perversidade da boca e afasta de ti a iniquidade dos lábios. Quando ele fala aqui que nós devemos guardar o nosso coração, quando a Bíblia fala de coração, ele fala da nossa mente, né? Quando ele fala da mente, ele fala dos nossos pensamentos. Ele diz que a gente tem que guardar os nossos pensamentos, de não pensar coisas perversas, de não pensar coisas negativas, coisas ruins, porque aquilo que a gente pensa, a gente vai expressar, a gente vai verbalizar com nossas palavras. E a gente tem que guardar a nossa mente de não ser contaminado com essas perversidades, através daquilo que a gente escuta, através daquilo que a gente ouve. Por que a gente tem que ser seletivo no que a gente ouve? Porque aquilo que a gente ouve, a gente guarda na mente. E a mente é o nosso coração. O nosso coração é o nosso baúzinho, o nosso tesouro. Então, aquilo que a gente coloca lá dentro, de algum momento a gente vai ter que tirar de novo, né? E aí é quando a gente vai pro 18, 21. Provérbios, né? Uhum. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ele disse: Deus nos deu as palavras e espera que sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. Quando nós falamos, nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós falamos. E por que nós precisamos conhecer esse poder, entender, para a gente ser seletivo no que a gente fala? Se realmente crescemos, se realmente crescemos que as palavras têm poder e que Deus nos responsabiliza por elas, tenho certeza que seríamos mais cuidadosos com o que dizemos. Fale vida e não morte. João 6,63. A irmã aqui. Lê. Enquanto uma procura, em relação à leitura desse versículo, também fala a respeito de que o que a gente fala define o nosso futuro também, né? Aquilo que a gente profere, não só dos outros, mas aquilo que a gente profere. Palavra... Porque nós vamos colher, né, irmã? Exatamente. Nós estamos plantando para fazer a colheita. E isso o pastor Júnior prega bastante, fala muito em púlpito em relação a essa questão do, né, de cuidar nessa questão do que tu vai falar. E principalmente quando tu vai falar do teu próximo, né? Analisar bem, porque tu pode proferir coisas que como diz a palavra, de morte, um caminho que não vai edificar a tua vida e não vai edificar a vida do próximo também. Então a gente tem que estar em constância. Partindo de mim, eu digo assim, a gente tem que ser vigilante naquilo que a gente fala, mesmo com alguém ou sem alguém, aquilo que a gente pensa, aquilo que, né? Porque, enfim, a gente vai estar sendo responsável por notícias e coisas que vão, vamos dizer assim, contaminar alguém que ouve. Como é que se diz? Deglinir, né? A imagem. Denegrir a imagem de alguém ou a pessoa em si, né? E isso não vai ser bom pra gente e não vai ser bom para aquela pessoa. Então a gente cuidar disso, do que a gente fala, e também cuidar quando alguém vem falar. Se alguém vier falar, cortar. Dizer assim, ó, isso o pastor Júnior mesmo fala, dizer assim, ó, o irmão que vem, ou seja a pessoa que vier falar uma informação, diz, ó, irmão, eu não quero ouvir. Mais pra frente. Tô me adiantando. Perdão. Eu não li o livro, tá, gente? Eu tô falando aquilo que eu Você vai aprendi pra com o frente, pastor Vânia. Júnior. A Vânia quer ultrapassar o livro. Desculpa. Ai, perdão. Mas é bem essas coisas que a gente aprende, porque o pastor também enfatiza, o pastor Gesiel, ele já falou muito sobre isso. Sobre esse assunto aí que a irmã tá falando, que a gente vai mastigar um pouquinho mais na frente. É João 6, 23? Não. Cadê? Onde foi que eu me Eu acho perdi? que é João 6, 23. É João 6, 63. Ah, tá. Nossa. 63. Não é longo. Nossa, bem Tem longo. 6 em João. Tem. 70 João e 6, poucos 63. Tá. Não, 6 sim. É, 63. o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. É só 63? Isso. Porque ele está falando aqui o quê? Que a palavra, as palavras que saem da nossa boca,
elas são geradas, elas são produzidas, elas se tornam vivas. Por quê? Porque é um princípio. O princípio da palavra, das nossas palavras liberadas, é gerar vida e não morte. E aquilo que a gente fala, nós podemos causar no outro, na pessoa que ouve, ou na nossa própria vida, morte. Por quê? Porque se tu falar alguma coisa que vai ferir o outro, tu não vai causar vida, nem tu vai causar morte. É o poder que ele diz que o poder da palavra, porque a palavra é viva. Então nós temos que falar o quê? A palavra alinhada com as verdades de Deus, porque aí sim elas vão gerar vida em quem ouve. Porque quando nós falamos as palavras negativas, palavras que denegrir a imagem do nosso irmão, quem é que vai estar gerando nessa palavra? Quem é que está agindo através dessa palavra? Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito que traz vida. Mas quando a gente libera palavras de ruins, palavras de maldição, elas são carregadas por um espírito de morte. Então vai causar algo ruim na outra pessoa, nas que ouvem e nós mesmos, porque nós estamos plantando, né, com as nossas palavras, são sementes. E continuamos. Devemos profetizar o nosso futuro. Tranquei no quarto. No meu quarto. Nossa, tá latindo. Devemos profetizar o nosso futuro falando para nós mesmos enquanto fazemos nossas tarefas diárias. Devemos falar palavras cheias de fé, crendo que Jesus falou as palavras que você fala são espírito e vida. Declare vida sobre você e não morte. Devemos declarar em todo o tempo: eu tenho o favor de Deus onde eu estiver e em tudo que for fazer. Precisamos ter consciência que Deus é bom e declarar em todo momento essa verdade. Exemplo: quando você sentir dor, quando você sentir qualquer enfermidade que seja, que tentar atingir o seu corpo, Jesus já lhe curou, porque a palavra dele diz que através da cruz ele encravou e levou encravado todas as enfermidades e todas as doenças, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, quando nós declaramos essa verdade, a gente está semeando no reino do Espírito, e essa verdade que é viva, ela vai se manifestar no físico, no nosso eu. Então, se eu estou com dor, eu estou com uma dor de cabeça, eu começo a dizer: ai, eu estou com uma dor de cabeça, ai, eu estou me sentindo mal, então eu estou declarando, e é isso que vai vir para o meu físico. Mas quando eu não, mesmo que eu esteja sentindo, porque a palavra de Deus diz que os nossos sentimentos, eles são enganosos. Então eu posso estar sentindo, mas eu começo a dizer: Jesus já me curou, Jesus já me libertou disso, Jesus ele já fez por mim através da cruz. Então, automaticamente, isso vai ser o que? Gerado na minha vida física. Então a gente tem que declarar vida. Amém. Falar para a dor que Jesus já lhe curou pela morte na cruz e fomos sarados e curados, assim que venceremos os ataques do mal em nossa vida. Nesse texto aqui, ela conta, ela dá um testemunho, a Joyce, que ela tinha um joanete no dedão esquerdo do pé dela. E aí então ela disse que tinha dia que ela sofria, começava a doer, era uma dor insuportável. Quando Deus começou a ministrar para ela como é que ela venceria, através declarando a palavra, então ela começou a fazer. Quando ela sentia a dor, ela dizia: eu já fui curada, Jesus já me curou. Aí ela dizia: o diabo atacava de lá, me dava uma fisgada, e eu atacava daqui com a palavra. Até que eu disse: olha, eu vou ficar a noite inteira aqui, mas eu te venço com a palavra. E foi declarando. Chegou uma hora que a dor sumiu. Então, é uma guerra. É isso que ele diz: quando vê o inimigo, a gente tem que contra-atacar com a palavra. Porque era assim que Jesus nos ensinou. Quando ele foi para o deserto, que o Satanás tentou ele declarava o que? A palavra. E Satanás teve que fugir, né? Então, ele nos dá essa estratégia, ele nos dá essa sabedoria de como usar a palavra de Deus. Quando vem os problemas, por isso que a gente precisa estar com a nossa mente cheia das verdades. Porque elas são as nossas armas. A palavra de Deus é a espada.
Então, quando nós usamos a palavra contra aquilo que está nos atacando, nós vencemos. Amém? Amém. Bem pregadora, né? Potencial Tudo no grande. celular. Vigiai e orar. Vigiai e orar. Ah, Jesus, eu não coloquei a referência, Jesus amado. Às vezes somos culpados por não sermos persistentes ou por aceitar as imundícias de Satanás. Às vezes ficamos espiritualmente preguiçosos, mas Jesus nos orienta a sermos atentos e despertos. Quando ele diz para vigiar e orar, vigie os ataques do inimigo e combata com a oração e a palavra imediatamente. Vá contra Satanás quando ele estiver tentando tocar no seu ponto fraco, e ele nunca terá uma fortaleza em sua mente. Então é isso que ele está ensinando, que a gente usar a palavra. Todos nós temos nossos pontos fracos que o inimigo vai usar. E toda vez ele vai vir ali, porque ele sabe que ali ele vai nos vencer. Mas qual a estratégia que Deus está nos dando para a gente contra-atacar ele com a palavra? Seja lá onde for que ele esteja nos atacando, a gente combate com a palavra, porque a palavra é a nossa espada. E aí a gente vai vencer. Ele fala em 2 Coríntios 10, 4 a 6. Maiara. 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. Porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Até o 6. O que ele fala aqui? Que as nossas armas, elas não são carnais. Que a gente tem que combater o quê? Por exemplo, se alguém está vindo contra nós, por exemplo, falando mal, ou nos criticando, ou seja lá o que for, o que ele quer dizer? Que a gente não tem que ir contra a pessoa, mas contra quem está usando aquela pessoa. A gente tem que ter esse entendimento, que não é a pessoa em si, mas ela está sendo influenciada por algo maligno. Porque a pessoa que quer fazer mal a nós, na realidade não é quem está sendo usada, ela só está sendo um instrumento. E ele diz que as nossas armas não tem que ser carnais, tem que ser espirituais. E qual é a arma espiritual? É a palavra. Há uma palavra certa para cada situação para a gente combater. Estou procurando Coríntios. É no Novo Testamento. Depois de Atos. Estava marcado, né? Ele fala que como vamos adquirir poder para vencer Satanás, usando a palavra como uma arma contra Satanás, e profetizando e declarando o que a palavra diz para o nosso futuro. Não podemos ter palavras misturadas em nossa boca. Ora falamos positivo, ora falamos negativo. A palavra que sai da boca do crente é uma espada afiada contra o inimigo. Apocalipse 19, Andréia lê, do 11 ao 15. Pensa que controlar a língua às vezes não é fácil. Às vezes não, nunca é fácil, né? Às vezes. Não, às vezes não. A língua não é fácil de controlar, claro que não. 19, do 11 A gente ao do 15. nada acaba falando alguma coisa, sempre. É tão automático Claro. que às vezes, quando vê, saiu. Né? É verdade. Se a pessoa a gente tivesse que arrancar a língua igual a palavra fala, que a gente tem que tirar um olho, se a gente pecasse. Meu Deus, você tá todo mundo sem língua, todo mundo mudo. Mutilando. Né? A língua mesmo não ia estar mais no lugar. Mas assim, ó, Faz pode ver. tempo, né?
a pessoa que... Ai, como é que eu vou explicar para ser mais... Né, numa linguagem diferente. Mas assim, ó, numa linguagem mais... Popular. A pessoa que ela não é cristão, que ela não tenta se revestir do amor de Deus, das coisas do Espírito Santo, ela é aquela pessoa que ela tá sempre assim, eu sou assim, eu sou assim. Porque depois que a gente tem conhecimento, a gente sabe que Ela é possível. não é mais assim. Né? Não é? Então, assim, às vezes você vê uma pessoa na igreja, às vezes que você começa a conviver com a pessoa, ou fora mesmo, assim, a pessoa fica, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Mas a gente que tá ali na igreja, a gente vai aprendendo, né? Que não é assim. Que a gente pode controlar. Que a gente precisa da ajuda do Senhor. Por que a gente fala assim? Porque eu falei isso. A gente fala. Porque a gente não tem esse conhecimento. Não. E quem que nos dá esse conhecimento? É a Através palavra. da palavra, do Espírito Santo que vai ministrando no nosso Vai coração. trabalhando, né? E vai mostrando que é uma maneira, essa mente que a gente fala é a nossa mente. Mas o que é que ele faz? Quando a gente faz uma aliança com o Senhor, ele vai transformar esse nosso entendimento carnal na natureza espiritual de Jesus. Quer dizer, ele vai implantar em nós uma nova natureza. E para isso requer tempo. Para isso requer esforço de nós buscarmos o conhecimento. Porque quanto mais nós vamos estudando a palavra, mais nós vamos nos enchendo do que da natureza de Deus. E aí, através daquilo que nós vamos nos enchendo, o nosso coração, que é o nosso tesouro, as nossas palavras vão mudando. E daí vai ficando transformado. Porque a gente vai começando a tirar novos tesouros lá de dentro, que são a palavra. A gente tem que aprender a mudar nosso coração. Porque a Mas a boca gente fala tem que- que o coração tá cheio. Mas a gente tem que se permitir transformar, Exato, né? sim, Senão sim. tem gente que não quer essa Com transformação. certeza. Né? E esse permitir... É difícil? difícil, Claro que é difícil. Matar o velho homem é difícil, né? É. Tá doido, 1, 2, 3, ele levanta. Não, vai deitar. De novo tu. A carne. Né? Aí vem. Tinha um pastor, o meu pastor lá em Belém, que ele falava assim, que um cristão maduro é um cachorro morto. Enquanto o cachorro está vivo, ele quer morder. Por exemplo, chuta um cachorro que está vivo para te ver, se ele não quer te dar uma bocanhada. Agora, tu, um cachorro morto, tu faz o que tu quiser com ele. Então, ele disse que a maturidade cristã é o cachorro morto. Eu disse, pastor, esse cachorro vai ter que morrer muito. Mas hoje em dia, digamos Esse assim... cachorro tá muito vivo em mim. E hoje em dia eu vejo assim que ele já morreu, digamos, uns glória a 50%. Ai, ele morreu. Eu já não morro. Ele vai morrer 50%. Mas glória a Deus por isso. Eu já não morro, mas ainda não morro nadinha. Mas já não morro. Verdade, eu sou prova viva disso. Eu acho que então o meu tá assim. E os clientes estão me pensando, deu Só Aí, rosnando, né? aí quanto mais tu vai matando, daqui a pouco ele já nem rosna mais. Aí só olha. É a questão depois da maturidade, né, Isso. cristã, de acordo com o que tu vai tendo entendimento, isso vai morrendo dentro de ti e tu vai tendo a sabedoria de saber como lidar com essas situações. A pessoa vem falar contigo e daí tu diz, não é ela que tá falando, é aquilo que tá nela. E deu, e ponto, e tá bem resolvido dentro de ti isso. Então, Mara, fala do teu cachorro. Ele roja um pouco. Mas o horário que o cachorro fica mais brabão é com o marido, né? Poxa vida! Intimidade, né? É só ele contrariar, meu Deus, o cachorro já quer voar pra cima dele, né? Principalmente quando ele fala assim, você vai voltar pra reciclagem do curso. Ô, Cris, aí o que a gente faz? A gente põe uma coleira nesse cachorro. Daí a gente fica assim, Morreu? Não, Morreu? não cheguei a ler. Ai, E o teu vamos lá. cachorro, Letícia? É o pequenininho dela. Olha! Diz que tá rosnando. indo, né? Já rosnou bem mais. Mas eu acho que deixar não que tem várias coisas no mundo que ainda me atraem. Claro. Várias coisas, mas foi uma escolha minha, né? Então, eu sei que eu preciso deixar isso. Hoje,
É uma luta, claro que é. Tem várias coisas que eu não posso ser mentirosa, né? E dizer que não. Claro que tem. Tem várias coisas no mundo que ainda me atrai, coisas que eu fazia antes que ainda me atrai. Mas é uma escolha minha, foi uma escolha minha. Ninguém falou você tem que ir lá e deixar tudo pra trás. Deus falou comigo, né? Ele foi a única pessoa que fez eu ir até lá e deixar tudo pra trás. Então eu sei que foi uma escolha minha. E por mais que tenha algumas coisas ainda que não estão 100%, A mas gente nunca vai ser, né? é um caminho. É como a pastora Nayane fala. Ela diz assim, ó. Se você sabe que aquilo ali vai fazer você olhar pra trás, você dar uma rezinha, não vai, Sim. né? Ela disse assim, ó, uma vez eu fui convidada pra participar do como é que é o nome desse que fica dançando em cima e cantando? No carnaval? Como é que é o Trio nome? elétrico. Trio elétrico. Gospel. E ela disse assim, trio elétrico gospel? Não vou. É se você já pensou, porque a minha mãe queria que eu fosse a loira do Tchan, minha mãe queria que eu fosse Paquita. Você já pensou se eu tô lá, daqui a pouco começa a tocar o Tchan lá do outro lado, eu vou estar aqui, Jesus me segura, Jesus me segura. Sabe? Então, assim, aquilo que vai te atrair pra você parar, Foge dele. olhar pra trás, a gente tem que fugir mesmo. Lógico, não tem como, né? Mas a gente tenta, pode ter certeza. É. Mas às vezes, nem sempre, às vezes as pessoas dão uma escorregada, né? Sim. Porque a gente é ser humano, A gente é né? ser humano, Com é certeza, carne, né? é. E aí Mas é já- igual, eu vi um vídeo A Vânia queria ser loira do Tchan também. de um Queria ser rapaz, loira do né? Tchan. Oi, Tua loirinha morena. Ai, que lindo! Aí ele tá, o cara tá no ponto do ônibus com a Bíblia debaixo do braço. Aí passa uma música, tocando uma música. Aí ele Ai, Jesus. ai, Jesus, ai, Jesus. Ai, Senhor, quieta. Ai, Jesus, e dança aqui. Não, Misericórdia. Aí eu fiquei, eu disse, essa é a luta do cristão. É bem assim. Mas a é gente não tem como porque- se esconder, né? É. Antes eu era da Ali Assembleia. é uma coisa, né? Aí eu me desviei, comecei a usar roupa curta, né? Aí eu dentro de uma van, aí a mulher sentou do meu lado e falou assim, nossa, tu tem cara de evangélica. E eu com roupinha curta, né? Ela poderia ter falado outra coisa, mas não tem como a gente se esconder, né, dessas coisas. E mesmo quando a pessoa é evangélica põe uma saia lá no pé, a pessoa não vai dizer que ela é evangélica só porque ela tá assim, vestida assim, né? Então não tem como se esconder da natureza da gente, né? É, vocês viram, ela não pode nem Aham. pecar direito, que você sabe que tá pecando. Não, depois que tu conhece a palavra, É. por mais que você... né, eu desde que eu me converti, eu nunca me desviei, mas o meu esposo, sim, ele conheceu, ele se converteu desde pequenininho. E Ele nem pecar direito pecava. ele falava, ele dizia, eu sabia que eu tava no mundo, eu sabia que eu precisava voltar, e toda vez eu tinha ali eu sabia que era hora de eu voltar. E mesmo ele no mundo, pecando, mas ele conhecia a palavra de Deus e ele... Porque o Espírito Santo, eu fico que a gente é selado com o Espírito Santo, por mais que a gente esteja, se afaste, mas ele tá ali o tempo todo, te fazendo lembrar que tu não é mais daquele lugar, tu não pertence mais. Até porque eu fico pensando que hoje, não várias coisas, tipo, né, eu sou nova, eu tenho várias amigas que estão aí, vão pra balada e, né, várias coisas que eu fazia com elas hoje. Eu fico pensando que se hoje eu fosse, eu já nunca mais ia ser a mesma coisa, eu nunca mais ia conseguir ter aquilo que eu tinha com elas antes. Eu não ia me divertir, eu ia me sentir totalmente deslocada, totalmente. Então, Realmente não é como não tem como, né? Só dando um exemplo nesse sentido, eu creio que com o tempo a questão do selar no Espírito Santo, né? Por exemplo, esse final de semana a gente foi no aniversário e um aniversário assim que na verdade tocou música mundana e tal, né? E quando tu tá em Cristo, por exemplo assim, eu senti dor de cabeça, eu fiquei incomodada o tempo inteiro, aquele som alto, não dava pra conversar, e música mundana, totalmente mundana, aquelas músicas assim que, né, que até dói o ouvido de tu ouvir. E em nenhum momento assim me despertou a vontade, porque até mesmo no ritmo que toca, tu fica lá, né, com o pezinho, não, tranquilo ali, conversando. Ficou quietinho. Nada, bem tranquila, e eu não vi a hora, assim, a vontade que eu tinha, eu não era dona da festa, então não poderia me opinar, né, mas era de pedir para baixar um pouco o volume, porque tava me incomodando, sabe, uma coisa que tava realmente, assim, me
deixando Porque a natureza ali já não faz mais parte. nada, não sinto vontade nenhuma. Dentro do meu carro é 100% música gospel. Até eu gosto muito do ritmo eletrônico, às vezes tem pessoas que escutam e dizem, começa a dar risada, né? Mas eu gosto, eu escuto música gospel eletrônica, boto ali, aí tem as letras de músicas tradicionais, até assembleianas, que daí fica ali tocando com mixada, mas com letras de cristã. E é isso. E eu busco sempre estar nesse... E não sinto falta, tá, gente? Não sinto falta nenhuma, nada. Me incomoda, me dá dor de cabeça quando eu entro num lugar. Academia, quando eu vou pra academia, eu levo fone de ouvido. Não consigo ir sem fone de ouvido. Daí eu escuto música lenta, tô lá fazendo os meus exercícios com música gospel bem do reteté. Tá todo mundo lá no... E eu ali... Todo foguinho, o problema Vai é estar pateando na esteira. o problema daqui a pouco é você começar. Glória a Deus, divino! É doida, tá louca? Mas já pensou ali do outro lado, tá um ali também, daqui a pouco, amém, irmã! Já bota. Né, Cris? É mais ou menos assim. Já pensou? Pode lá, irmã É Andréia. 11, né? É, Apocalipse Meu Deus. 19, do 11 ao 15. É 19, meu Deus do céu. Vou pedir demissão desse. A Tá série jogando que ali meu não tá. Apocalipse 19. 19 do 11 ao 15. É isso? É. Tá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e havia sobre a sua cabeça muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. 14. E seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. 15. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele os regerá com a vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira de todo Deus, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Então aqui era para fazer parte de quem falamos sobre a espada, né? Que a palavra, ela é uma espada que nós devemos usar contra o nosso inimigo. E essa está confirmando quem declarou que Jesus, ele é a própria palavra. Então, através daquilo que ele declara, que o inimigo, que ele fala nesse texto, que o inimigo é vencido, o inimigo invisível que nós lutamos, que luta contra nós, ele só é vencido através da própria palavra, que é a espada que o Jesus usou para vencer Satanás. Não é minha Bíblia. Então nós também temos esse poder que ele nos deu, que é a palavra dele. Então por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque a gente conhecendo a nossa arma, a gente não vê o nosso inimigo, mas a gente usa a palavra e sabemos que a palavra vai destruir qualquer arma que o inimigo tenha contra nós. Quando a gente usa essa palavra com esse entendimento de saber o que é a palavra, qual é o poder que ela tem, que é a palavra de Deus. E aqui em Hebreu 4:12, a irmã, eu esqueci o nome dela. Letícia. A irmã Letícia, e é Hebreu 4:12. Hebreus. 12. 4:12, né? 4:12, Hebreus 4:12. Então, tá. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito,
vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então aqui ele está dizendo que a palavra de Deus, então aquilo que a palavra de Deus, quando nós declaramos, quando nós estudamos, quando nós lemos a palavra, antes de ela fazer efeito lá, ela tem que fazer efeito em nós, porque primeiro ela trabalha em nós, para depois através de nós. E ela diz que ele é tornando-a operante, ativa, energizante e efetiva. 2 Coríntios 10:4. Quem que lê? Pastor. A irmã Andréia. Deixa A eu irmã passar Andréia, não aqui. esqueça. A irmã Cris lê 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10, 4. Aqui, ó. Ah, tu não vai ler? Não vai ser. Não, eu vou achar, peraí. Enquanto ela acha. Tem uma menina nova lá que tá trabalhando comigo também. Aí ela fica lá fazendo as coisas da loja e tal, daí daqui a pouco ela fala, só é pi. É pi. E é pi o tempo todo, né? Pi é o palavrão, né? Eu fiquei super Pi é o palavrão. Aí eu falo lá de onde eu tô. Tipo assim, não pode falar essa palavra. Essa palavra é proibida. Ela falou, não pode falar nada. Assim, eu vou ter que converter aquela guria lá. Então erra, né? Daí tipo assim, mas tá somando lá, deu um negócio errado. Daí fala um palavrão. Eu falei, Jesus, mas que missão. É a tua missão, levar mensagem mas que liberta, que cura. Hoje, por exemplo, não saiu quase nada. Então, e começar. Sabe como é que tu começa? Não, já falei pra ela, ó. Repreender, orar por ela. Já falei pra ela, ó, mês de agosto tem culto às mulheres, eu só vou ver a data aqui pra te avisar. Tu vai pra lá, vamos transformar isso aí. Isso aí não tá certo. Aí ela só dá risada. Mas ela é bem assim, é uma menina muito boa, mas tem as suas frustrações, né? E a gente já conversou assim bastante durante a semana dela, já falou, quando tiver então eu vou querer ir sim, não sei o quê. Olha aí, tua ovelhinha. Aham. Verdade. É 2 10. Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a palavra de Deus, ela diz que ela tem o poder de destruir fortaleza. Que fortalezas? Pensamentos. Pensamentos que nós vamos adquirindo na nossa mente e vão alicerçando, e esses pensamentos, essa maneira da gente pensar, da gente ver as coisas, elas vão criando que é uma fortaleza, é como se fosse algo que fosse ficando penetrante na nossa mente. É tipo assim, aquelas pessoas mais antigas, que eles dizem assim, se aqui é pedra, tem que ser pedra e mudo. Então, porque a mente deles já gerou aquele pensamento, aquela forma dele ver as coisas, de eles pensarem, já criou uma fortaleza na mente. Mas a palavra, ela tem o poder de destruir essas fortalezas. Eles que porque ela tem, quando a palavra é lançada e ela entra na nossa mente, no nosso coração, ela destrói essa forma de pensar enganosa que nós vamos, com o tempo, adquirindo. Porque a gente pensa errado, erroneamente, todos nós pensamos. Sem Deus, a gente cria formas de pensar e achar que aquilo é correto, e não é. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de destruir as fortalezas da nossa mente. É que a palavra de Deus se manifesta no reino espiritual e é uma arma invisível que derrota o inimigo invisível. Não podemos ver o diabo, mas podemos ver suas obras. Vamos aplicar esse princípio em nossas vidas e veremos os resultados, porque a palavra é viva quando usamos com fé. Amém. Deus diz que seremos vitoriosos antes mesmo do problema acontecer, se guerrearmos à sua maneira, usando a sua palavra. Ele fala em Romanos 8:37. Quem lê é a Maiara. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou.
Profetizar o futuro é literalmente declarar o início, o que acontecerá no fim. Então ele está dizendo que quando nós declaramos com fé aquilo que Deus já disse, por quê? Porque ele já venceu. Ele diz que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque Cristo, Jesus já venceu por nós. E quando nós cremos nessa verdade, então aquilo que nós passamos, quer dizer, já foi vencido. A gente só precisa declarar. Então a gente vai declarar o fim no começo. Porque a gente já sabe o resultado. Quando a gente conhece essa verdade, a gente já sabe o que foi que aconteceu. Que Jesus já venceu, então já teve vitória. Então mesmo que eu esteja passando, eu já vou declarar o que já aconteceu. E trazer isso para a nossa vida real. Trazer a memória, né? Conseguiram entender? Sim. Amém. Declarar a vida em cima daquilo que talvez seria a morte, né? Mas Vitória. vitória, né? A vitória, mesmo antes de findar, a gente já sabe que teve vitória. Então a gente começa a declarar que Jesus já disse que ele já venceu. Então, se ele já venceu, então se nós estamos nele, nós também vamos vencer. Deus diz que seremos vitoriosos antes mesmo do problema acontecer, se guerrearmos a sua maneira, né? Que ele fala em Romanos. Profetizar nosso futuro é literalmente declarar o início, o que acontecerá no fim. Isaías 48, 3. Quem lê, irmã, vai. Tá. Isaías 48, 3. Isaías. Cadê tu? Isaías O que fez pra ver? 48. 48, 3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram. Observe o princípio básico da operação de Deus. Primeiro ele declara, depois ele age. Esse princípio explica por que Deus enviou os profetas. Eles vieram e falaram ao mundo as palavras inspiradas e as instruções de Deus trouxeram a sua vontade do reino espiritual para o nosso reino natural. Jesus não veio ao mundo antes que os profetas tivessem falado sobre ele durante centenas de anos. Deus opera nas leis espirituais que ele mesmo estabeleceu e não podemos ignorá-las. Plantar e colher são leis espirituais. As palavras são sementes. O que falamos são sementes que plantamos em nossas próprias vidas. E vamos colher de acordo com as sementes que estamos semeando, de acordo com as palavras que estamos falando. Murmure e não saia do lugar. Ou louve e seja exaltado. João 6,43. Acho que eu pedi para alguém ler, Não. João 6, Já? João 6 o quê? 43. Não, tu pediu João 6,63. Então alguém lê aí. Quem lê? André. 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Amém. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa problemas na vida das pessoas e abre muitas portas para o inimigo entrar em nossas vidas. Devemos lembrar que as palavras carregam poder. Murmuração carrega poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é murmurar? É a gente reclamar. Então, quando a gente faz isso, a gente atrai para a nossa vida o espírito destruidor. Que ele fala no texto, eu não estou lembrado bem, mas é no texto de Êxodo. Quando Moisés está tirando o povo, caminhando no deserto com o povo para ir para a terra de Canaã, e ele chega a um determinado, se não me engano, é no Monte Residim,
que eles começam a reclamar de Moisés. Por que eles não deixou eles lá? E aí o que acontece? Quem é que vem contra eles, guerrear contra eles? É um rei, que o nome dele eu não lembro agora, mas ele representa destruidor. Então a murmuração, ela traz para a nossa vida o espírito destruidor, que ele vem destruir o quê? Ele destrói a nossa alegria, porque ele diz que a pessoa que murmura é uma pessoa triste. Ele destrói as bênçãos que Deus nos envia, ele destrói nossa paz e vai o quê? Ele nos destruindo, e não só nós, mas aqueles que ouvem, porque a gente se torna uma pessoa negativa. Então não murmuremos nunca mais. Né? Mas tu acha que, por exemplo, assim, ó, porque a gente é humano, né? A gente é humano, a gente busca ser melhor todos os dias, não falar mal, essas coisas. Mas quando você comenta alguma coisa de uma pessoa, Deus, ele sabe se tu tá falando aquilo ali com maldade ou não, né? Ou será que eu tô murmurando também? Depende do comentário que tu vai fazer, né? Pois é, Mas aí isso- não é uma questão de murmuração, né? É. Tu não tá Aí é Não tá falar mal. murmurando, Exatamente, tá sendo falando, não tô fofoqueira, falando fala dele. mal. Murmuração é, deixa eu te dizer, por exemplo, tu tá passando por um problema financeiro. Aí tu começa, ai, mas por que isso? Ai, mas por que aconteceu? Ai, Senhor, tu começa a reclamar. Em vez de tu começar a olhar para as coisas boas que Deus já te deu, tu só vai olhar para as ruins, para as negativas. Em vez de tu pôr tua visão nas bênçãos que tu tem, é como tu olhar para o que tu não tem, em vez de olhar para o que tu já tem. A pregação de ontem do pastor. Pois é. Então eu não sou murmuradora. Não é? Ó, depois de tudo isso, ela decidiu que não é. É, não sou. Olha, porque pra mim reclamar de alguma coisa, olha, tem que ser algo muito... Então, né, e é isso que ele está Assim, dizendo, sabe, porque muito quanto grave. mais tu reclama, em vez de tu resolver, tu só atrai mais problema. Porque é linda, né? É? Então, Efésios 4:29, a irmã Letícia. Efésios 4:29. Efésios 1490. Eu tô ficando boa aí nesse negócio de procurar nada. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem e façam bem aos que ouvem. E diz, Paulo nos instrui a não usar nenhuma palavra torpe. Murmurar são palavras torpes. Murmuração, reclamação, poluir nossa vida, envenenam. Para o Senhor é uma poluição verbal. Quando murmuramos, estamos envenenando o nosso futuro. Quando reclamamos sobre nossa situação, permanecemos nela. A melhor maneira de começar o dia é agradecendo ao Senhor. Dê uma rasteira no inimigo, seja sempre grato ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia nos ensina que o bem ele vence o mal. Romanos 12:21. Maiara. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal é vencido através do bem. O bem o que? O bem que falamos, o bem que declaramos. Devemos escolher bem. Devemos escolher o bem. Se estivermos em uma situação negativa, uma situação má, louvar é a gratidão. E louvar atrai as bênçãos de Deus para nós. O murmurar atrai a maldição sobre nós. A língua pode trazer saúde ou doença. Uma pessoa que murmura, se queixa, pode ficar muito doente. Provérbio 15:4. Irmã Vânia. Provérbios 15:4. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a língua serena, que a língua que fala coisas boas, que falam palavras de bênção, ela traz o que? Cura para nossa alma. Quando a gente, às vezes, é tão bom a gente ouvir alguém falar uma palavra boa quando a gente não está bem, né?
uma palavra de amor, que traz paz. Então, o que é a palavra, ela tem as nossas palavras, ela tem esse poder. Então, quando a gente usa uma palavra doce, uma palavra amável, para alguém que está ouvindo, se ela está ruim, se ela está triste, se ela está angustiada, aquela palavra vai como uma cura para sua alma. E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos usar, fazer sempre o bem, decidir o bem. Por quê? Porque às vezes depende da pessoa que está ouvindo. Às vezes a pessoa não está bem. E aí tu vai e fala uma palavra ruim, quer dizer, tu acabou de afundar aquela pessoa. Em vez de trazer uma cura, trazer uma paz, tu acabou trazendo mais enfermidade para aquela pessoa. É o que a Fabiola ministrou na segunda-feira, né? Você é uma Ruth ou você é uma Noemi? Uma pessoa que aí diz assim, a nossa língua tem o poder para curar uma pessoa que tem a mente calma e tranquila. A pessoa que tem a mente calma e tranquila, ela tem saúde no corpo. Mente calma. Estava aqui lendo na Bíblia, só para contribuir essa questão da língua, né? Da mulher que articula com o coração. Então aqui, ó, as palavras de uma mulher, a língua que as articula e o coração que as escolhe revelam muito sobre quem ela é, de fato. Uma conduta ideal é recomendada nos comentários sobre como exprimir nossos sentimentos. A resposta branda é conciliatória e muitas vezes alivia uma situação tensa, porque anula a ira do outro. Respostas brandas exigem gentileza, domínio próprio, paciência, amor, paz. Todo o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Cristiane todinha. Esse? A mente calma, aqui que a gente fala, né? Que a mente calma e tranquila traz saúde para o corpo, e não só para o nosso, mas para quem a ouve. Respostas brandas. Eu tenho resposta. Claro. Muito branda. Aí ele fala aqui, ele fala em Provérbios 14:30, que ele diz que a língua perversa, cheia de inveja, cheia de ciúme, cheia de ira, pode destruir o corpo físico. O louvor e ações de graça liberam energia e cura física. Em 1 Coríntios 10, do 9 ao 11, André. No 10? 1 Coríntios 10, do 9 ao 11. 10, 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. 12? Não, só 11. Então, o que ele está falando aqui? Que a murmuração, né, ela atrai o destruidor e ela atrai... Qual foi o... Tu leu o 10, né? Quando murmuramos ou queixamos, reclamamos, o que é que nós estamos fazendo? Estamos criticando a bondade de Deus. Refere-se a criticar a maneira de Deus operar. E que servimos, e isso atrai para nós o espírito destruidor. A irmã tocou na palavra inveja, né? E me despertou também, saltou os olhos aqui, estava olhando na mesma de Provérbios 15, que fala sobre a inveja. Então, inveja é um descontentamento com o que se tem. É o significado, né? E bem no finalzinho diz bastante coisa, mas assim, ó. Você escapa da inveja só quando entrega seus desejos a Deus, para que Ele os satisfaça no tempo dele e de acordo com a vontade dele. Ao agir assim, você descobrirá que o amor de Deus transforma os sentimentos. Estar satisfeita com aquilo que você possui em qualquer situação substitui a inveja. Filipenses 4:11. Você vai obter uma nova perspectiva quando ao que é realmente importante para a tua vida. Porque a inveja é um espírito, né? A inveja é um espírito que age na mente da pessoa. Então, quando a pessoa ela é dominada por esse espírito,
se ela sente inveja de qualquer, de uma outra pessoa, então o que ela vai desejar? Ela vai desejar não só ter o que aquela pessoa tem, mas em querer ser o que aquela outra pessoa é. E ela nunca vai conseguir, porque Deus, ele nos fez cada um para ser o que ele determinou. E a gente não pode desejar querer ser o outro e nem ter o que o outro tem. E é só, como a irmã lê, é só o próprio Espírito, né, que nos dá que acalma nossa alma, nos dá esse entendimento de nós estarmos contentes com aquilo que Deus nos deu e termos um coração agradecido pelo que ele já nos deu, e se ele quiser nos acrescentar mais, mas que isso não seja o desejo do nosso coração, desejar o lugar do outro, as bênçãos que o outro tem. Porque isso é o que? É um espírito satânico, maligno, que age através da mente das pessoas que não têm a presença do Espírito de Deus. E só o Espírito Santo que liberta. É só a presença de Deus que liberta as pessoas desses sentimentos, né? Verdade. São demoníacos. Ficar vigilante nessas questões, né? E não é porque a gente é cristã que isso não possa ocorrer. Isso pode acontecer e a gente ter o discernimento de filtrar e ouvir a voz do Espírito Santo. Né, buscar em Deus, Senhor, me liberta disso. Vigilante. Provérbios 21, 23. 21, 23. Já tá em Provérbios, né? Tem bastante. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Ele diz, quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar foi a murmuração. A viagem que eles tinham de sair do Egito para chegar na terra prometida, Canaã, ele duraria apenas 11 dias. Mas, depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto de morte e de destruição. Então, o que fez eles continuarem girando? Girando porque murmuravam, né? Mas que doideira, 40 né? anos, Pensar né? nisso, né? Que era bem pouquinho tempo que eles iam fazer, ficaram 40 anos, né? De tanto que murmuraram. Mas também eles eram muito burros, né? Porque tu vê só, eles saíram de lá, Deus tirou eles de lá que eles eram escravos. E aí deu liberdade para eles, que eles queriam, tá? Queriam porque queriam liberdade. É verdade. Ganharam. Ganharam. E aí foram para lá, Deus não faltava nada para eles. Não. O sapato crescia junto, as roupas cresciam Maná. junto, tudo. Deus mandava tudo. E eles reclamavam. Olha aqui. Eles preferiam reclamar com Moisés, que preferiam ter ficado da onde eles tiraram. Por que Moisés tinha tirado eles de lá, da terra? Mas isso não é coisa de doido. Mas voltando Mas para a vida acontece. real, é a Não, mentalidade. é a gente, é isso que A eu digo. gente, às é a vezes, gente faz assim, isso. entende? Né? Porque a gente às vezes quer voltar para trás sabendo que não é bom saber, né? Que nem tu falou. Sim. Olha só, às vezes a gente, claro, voltar para o mundo é lógico, a gente fica pensando assim, mas meu Deus, não é uma coisa boa, porque agora tu sabe que não é uma coisa boa, entende? Mas e às vezes a gente tá reclamando, mas por E quê? se você voltar pra trás, você vai ficar lá atrás? Pois é. Mas o que aconteceu, né? Mas o que acontece hoje? Tu vem para a igreja, tu te converte há pouco tempo, o que vai vir? Vai vir as aprovações, claro. vai vir o quê? Os processos. E se tu não estiver ali cessado na palavra, se tu não tiver alguém que esteja ali cuidando de ti, te dando uma base para te manter, tu vai correr, tu vai fazer a mesma coisa. Ai, Senhor, antes de eu ser cristã, eu vivia uma vida tranquila, agora essa luta, é a mesma coisa, a gente faz isso. Eu lembro quando eu frequentava a Sara, né? Congregava na Sara. E lá na Sara a gente tem um revisão de vidas, que eu acho que é o curso de batismo da Mãe de Cristo, né? A gente faz uma revisão de vidas para poder batizar. E a gente passa 3 dias, é tipo um retiro, né? A gente fica 3 dias e meu Deus, tu tá lá dentro imerso 3 dias, tu tá amando, é aquela maravilha de Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo tá ali com o mesmo pensamento. E aí, direto dali, no né? domingo, tu pensa, pronto, amanhã eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que enfrentar o mundo, porque as pessoas continuam lá na mesma... Eu mudei, mas as pessoas continuam lá, né? E às vezes a gente... Poderia ser só a bolha, né? Vai ser, mas poderia ser uma bolha, né? E aí a gente precisa lidar com as situações que estão lá fora, né? Porque
as pessoas E a continuam. tendência é quando tu sai de lá que tu vai viver o teu dia a dia, e aí que tu vai ver. O que eu aprendi ali, como é que eu faço? Né? Sim. E a tendência às vezes é a gente fazer igualzinho eles fizeram. E aí continuar, pra te ver que dentre aqueles que saíram, só dois. Só entrou. dois. Só dois conseguiram se entregar e ser transformados, né? E às vezes acontece conosco. Direto. Quantas pessoas, né, entram na igreja, aceitam Jesus, passam um tempo, daqui a pouco vão pro Mas mundo de novo. sabe por quê? Porque as pessoas veem a igreja de uma maneira, entende? Achando que ali dentro não vai ter problema, achando que ali dentro todo mundo é perfeito, que é isso, Que e ninguém aquilo, fala de que ninguém. ninguém fala de ninguém. O meu esposo, na primeira fofoca, ele se afastou. Mas Ele viu não dentro da é? É porque a gente entra achando que é uma Achando, coisa. Entende? Que ali é um mundo perfeito. E o nosso foco não E é são ali, o nosso foco é a pessoas, né? cruz. São pessoas, A igreja são são seres pessoas. humanos, todo mundo com problema, todo mundo com língua. Bem grande. Umas umas Tem, mais, tem. outras menos afiadas, né? Entende? Mas o nosso É. foco é a cruz. O nosso A gente foco é tem a que estar cruz, ali é. para olhar. Não para olhar para o irmão do lado. A gente Sim. tem que estar ali para olhar para Jesus. E às vezes a gente se desvia um pouco disso, né? Verdade. Nosso olho quer cair para o lado e a gente justamente repara Sabe o que é aquele que eu irmão. vejo? Sabe, Cris, que eu vejo que falta assim? É justamente esse alicerce para as pessoas que se convertem, porque eu digo assim por mim, quando eu me converti, eu teve alguém para cuidar de mim, eu teve um bom alicerce, porque eu enfrentei muitas coisas, mas eu tinha com quem me orientar. Às vezes tu passa por problemas, se tu não tiver alguém que te oriente, tu não sabe por que tu tá passando, e aí a tendência é tu, Tu voltar. tu voltar para o mundo. Então eu vejo que esse trabalhar que falta para nós, esse alicerce que as pessoas precisam receber quando nascem, porque quem que nasceu? Nós já somos adultos fisicamente, mas quem é que é um bebezinho? O nosso espírito. E como o nosso espírito é como a nossa vida física. Um bebê quando nasce, ele precisa de quê? De mamãe, para alimentar, para dar de mamar, para lavar, para cuidar. Por quê? Porque ele não sabe se virar sozinho. A mesma coisa é o novo convertido. Ele não sabe lidar com as situações, com a nova natureza que ele adquiriu. Ele precisa de alguém que o alimente, com a palavra, que o oriente. Olha, isso acontece por causa disso, tu vai conseguir. Então eu vejo que é isso que falta nas igrejas. Que as pessoas veem, mas elas não conseguem se firmar daqui a pouco porque não teve um cuidado assim específico para aquela pessoa se manter ali. Eu tiro por mim. Eu acho que se eu não tivesse tido tanto cuidado assim de alguém para me ajudar nos meus primeiros anos, Caminhada. eu acho que eu tinha morrido, É. porque a luta foi grande. Mas é assim, né? Mas aí eu teve alguém que me alimentou, alguém que me limpou as minhas cacas, meu choro que estava ali comigo. Então eu vejo, às vezes, que eu vejo que é isso que as pessoas precisam. Porque quando a gente tem esse alguém que cuida da gente, um bebê bem cuidado, que tem uma mãe, que tem um pai cuidando ali, ele cresce, se desenvolve. Mas experimenta ter um bebê e largar ele sozinho para ver se ele não morre rapidinho. Assim são os cristãos. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu concordo com o que tu fala, com essa fala, mas por outro lado eu vejo assim. Culto das mulheres, reunião das mulheres. E aí eu falei, dinheiro. Elas não vão? Tem as que vão ali e tal, mas elas não querem. Mas, não Andréia, querem. Porque tem assim, ó, mesmo ó, eu deixa eu indo. te falar, tem bebês e bebês. É, Uma que tem criança que ela nasce faminta, ela quer comer e ela mesmo se vira para comer, mas tem criança que é preguiçosa. Tem que dar na boca. Tem que dar na boca. Então o cristão é desse jeito. Tem cristão que precisa ter alguém para te alimentar, para estar ali. mas eu vou te Tem falar. uns que não, que eles vão saber É, sozinhos. mas eu vou te falar, ó. Teve um casal ali da igreja, eu não conheço ele, só ela eu conheci. Que o pastor tava querendo fazer um acompanhamento com eles e ela falou pra mim, perto ainda de pessoas que nem eram cristãos, falou assim, eu falei, tá, mas porque ela me viu com uma máscara das mulheres notáveis. E daí ela perguntou se eu ia. Daí eu falei que ia. Daí eu falei pra ela, eu não te conheço, eu nunca te. Não, falei pra ela, nunca te vi ali. Daí ela disse, eu vou de vez em quando. Daí eu falei, de vez em quando que tu vai, então tu não é membro ali. Ela disse, não.
eu até vou quando eu tô precisando de alguma palavra. Ela falou assim. E daí tá, ficou o pastor, daí daqui a pouco ainda ela falou assim, ó. Eu vou porque às vezes o pastor enche muito o saco do meu marido. Aí isso é um bebê preguiçoso? É um bebê preguiçoso. Não é não, merece uns tabefes. É um bebê preguiçoso e tá bravo. certo. Que isso? Né? Transformada ela. Transformadíssima. Vai pra Vocês reciclar. podem ver. Olha, Pode ver essa esse é o transformação. que me deu mais assim. Porque você ela falou na frente de um monte de gente ali que não era cristão. Eu falei, ai meu Deus do céu, sabe? Então assim, ó, existe o preguiçoso. Não é preguiçoso. É que não é isso. Não seria existe essa palavra. existe aquele crente que gosta de ser empurrado, né? Irmã, ora por mim. Irmã, faz isso por mim. É. Irmã, eu tô passando por uma luta, ora por mim. Não é Não aquele é que aquele- me ajuda Sabe? em Não, oração. irmã, ora por mim. Quantas vezes eu mesmo já ouvi as pessoas falar, Irmão, irmã, ora por mim. Me dá vontade, irmã, tu não consegue orar? O que você tá precisando, irmão? Entende? Às Fala. vezes as pessoas- É isso? Exatamente. Entendeu? O Que que, é que mais você tá fácil- precisando mesmo? Repete. É mais fácil as pessoas... Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É os crentes. Quer ver quem, mas tem os não crentes, né? Aí eles acham Tem os que tu é. participantes, Ó, agora que tu vai lá na igreja, ora por Ora mim. por mim. Ora por mim. Ai, vamos junto, né, querida amada? E aqueles- Gente, olha só, vocês acham que a igreja, todo mundo ali já aceitou Jesus, todo mundo tá certinho? Se Jesus claro que viesse não. agora ali, num culto de domingo, Jesus não ia nem arrebatar a igreja, ia passar que direto. galera que ia Não é? ficar, sabe que galera que ia Nesse ficar? dia eu não ia estar no culto daí. Já pensou que galera que ia É. ficar? Ele quer fazer o quê? Porque tem muita gente de máscara ainda ali, ainda não caiu. Isso. Que É cada coisa. É como o pastor Cláudio diz, Eu né? disse, eu vou na igreja, eu ando igual cavalo, porque o negócio assim, pra mim não olhar É, pra lá, nem é, porque se a gente for olhar pra verdade. isso, a gente nem entra na Não igreja entra na mais. igreja. Ontem eu tava lá na mídia, daí eu olhei, deu uma espiadinha.